Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo hoje com inspiração a uma caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram e eu recebi assim, ó, Carol, preciso presentear um bebê de 6 meses e queria ajuda para escolher as melhores opções de brinquedos para essa idade, me ajuda? Então eu decidi gravar esse vídeo porque eu sei que às vezes a gente tem essa dúvida, mas lembrando, tá? É uma coisa que eu sempre falo, acho que é uma das coisas que eu mais falo, inclusive, que as melhores opções de brincadeiras, de atividades, de brinquedos para as nossas crianças, para os nossos bebês, principalmente, são aqueles não estruturados, né? Ou seja, os brinquedos que não parecem brinquedos, os utensílios da casa. A gente fala bastante de materiais sensoriais, né, que normalmente são mesmo esses que fazem parte já do dia a dia, do ambiente que a criança acaba explorando livremente, né? Basta que a gente ofereça a oportunidade para nossa criança, para o nosso bebê explorar. Mas é claro que às vezes a gente vai presentear algum bebê ou o nosso bebê. Então, eu fiz essa lista aqui de sugestões do que eu considero as melhores opções para os bebês. Eu dividi por idades, então nesse primeiro vídeo eu vou falar especificamente dos bebês de 0 a 1 ano de idade e em que eu me baseei para montar essa lista do que eu considero as melhores opções. Eu me baseei justamente naqueles que são os maiores interesses para as crianças em cada faixa etária. Então, nessa primeira faixa etária aqui que a gente vai focar de 0 a 1 ano de idade. E lembrando também, a observação número 2 e muito importante, é que a gente sempre precisa acompanhar os interesses da nossa criança, observar quais são os interesses dela. Por mais que tenham alguns interesses esperados para cada faixa etária, né, não significam também que esses brinquedos aqui, essas opções, são especificamente para crianças até 1 ano de idade, né? Muito pelo contrário, as crianças maiores também continuam aproveitando, continuam brincando de outras formas com esse tipo de atividades aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos partir para as dicas, para sugestões. Começando com os bebês mais novinhos, aí nos primeiros meses de vida, eu diria que sim, até uns 6 meses, né? Mas especificamente nos meses iniciais ali, primeiro, segundo, terceiro mês, é muito legal a gente oferecer para nossa criança livrinhos que tenham figuras em contrastes de cores, contrastes especialmente do preto e do branco, né? E depois, ali para o segundo, terceiro mês de vida da criança, a gente vai incluindo outras cores em contraste também, como o vermelho, como o azul, como o amarelo, todas em contraste com o branco, né? E com o preto e o branco. Vou deixando aí na tela enquanto a gente conversa algumas imagens para vocês visualizarem melhor as inspirações do que eu tô falando. Isso porque as crianças enxergam melhor esses contrastes nos primeiros meses de vida, né? Então elas vão se interessar muito mais em observar esse tipo de imagem, né? Esse tipo de figura com esses contrastes. Outra opção muito bacana já para os meses iniciais de vida são os livros com imagens reais, né? Tanto imagens de pessoas, de outros bebês, né? De faces, de expressões faciais, quanto de figuras mesmo, né? Figuras de animais, de paisagens, figuras de objetos. Quanto mais novinho o bebê é, melhor que a imagem do livrinho, né? Desses livros, desses materiais, sejam mesmo bem próximos da realidade. Porque para os bebês mais novinhos é difícil mesmo fazer a associação de imagens muito abstratas com as suas correspondências, né? Na realidade mesmo. Então, as imagens mais reais favorecem esse tipo de aprendizado, essa associação, essa observação. Livros com histórias, com um enredo também são muito legais mesmo para os bebês mais novinhos, né? Com alguns meses aí de vida, sim. Por mais que o bebê ainda não interaja com esse livro, é legal para que a gente vá lendo as historinhas, vá contando as histórias para ele. E é claro que quanto mais novo o bebê, é melhor que essas historinhas sejam mais curtas mesmo, né? Vamos lembrar sempre que para todas as opções aqui, todas as dicas, que poucos minutos ali de interação com um brinquedo, com uma atividade para um bebê muito novinho já podem ser suficientes para o bebê se cansar e até mesmo se estressar. Então a gente sempre tem que ficar de olho se o bebê tá dando sinais ali de cansaço, de irritação, é porque tá na hora de mudar, né? Ou de livrinho, ou de brinquedo, ou de atividade, de descansar, de fazer uma soneca. Os livrinhos de pano ou de borracha, aqueles livrinhos para banho, sabe? Também são muito legais para os bebês mais novinhos e eles entram aí com um brinquedo mesmo, né? Que o bebê de fato vai interagir, vai poder pegar, vai até mesmo levar à boca, né? É diferente das outras opções de livrinhos, mas vamos lembrar que a gente não precisa oferecer somente esse tipo de livro para os bebês, né? Às vezes a gente fica com medo de oferecer outros tipos de livros, né? De papel mesmo, os mais cartonados até, porque a gente acredita que eles só podem interagir com livros assim, né? Ou de pano, ou de borracha, para não estragar os livros, mas não, quanto mais cedo a gente incluir livros na vida da nossa criança, mais cedo também ela vai se habituar tanto a manusear
brincar quanto a interagir com eles e é muito positivo para o desenvolvimento, para o aprendizado da nossa criança. Ainda nessa faixa etária e até uns 6 meses de idade é muito bacana também oferecer móveis, chocalhos, né? E aí no caso de móveis, tô até deixando algumas imagens como inspiração, é legal a gente preferir móveis que não sejam aqueles cheios de luzes, de sons, com muitos estímulos, sabe? Porque especialmente para o bebê de poucos meses de idade, menos é mais, né? Quanto menos estímulo, melhor e menos estressado o bebê vai ficar, né? Às vezes a gente acha que o bebê precisa de um monte de estimulação, né? Um monte de luzes, um monte de sons, mas é justamente o contrário, né? Quanto mais simples, mais ele vai conseguir focar nos detalhes, trabalhar a concentração, a atenção, o foco. Então esses móveis mais simples mesmo, tipo esses móveis montessorianos que eu coloquei aí nas imagens, em um outro vídeo eu posso até falar melhor deles, são muito legais para o bebê conseguir fazer essa observação e ele vai observar justamente os detalhes, as cores, as formas. E isso é que é o legal mesmo para o bebê nessa idade. Chocalhos também, mesma coisa, né? Preferir aqueles que não são cheios de penduricalhos, né? Quanto menos coisas em cada chocalho, em cada brinquedo, melhor para o bebê conseguir focar e concentrar. Um item que eu gosto muito de oferecer também para os bebês já desde alguns meses de idade são fantoches, dedoches, são muito versáteis, dá para brincar de uma infinidade mesmo de maneiras e os bebês costumam gostar bastante e interagir bastante também. Agora falando dos bebês um pouquinho maiores, né, em torno de 6 meses a 1 ano de idade, continuam valendo os livrinhos com imagens reais, com expressões reais, que trazem figuras, né, de pessoas, lugares, animais, enfim, objetos. E a gente também pode trazer, sim, figuras abstratas, tá? Não significa que a gente só deva oferecer livros assim com imagens, né, com imagens reais para a criança, para o bebê, mas é que esse tipo de recurso realmente é muito legal, é muito positivo para o nosso bebê. E aí também continuam valendo os livrinhos de histórias, né? A gente pode ir trazendo opções mais elaboradas conforme a criança cresce, conforme a criança vai aumentando também ali o interesse dela. A gente vai acompanhando isso e trazendo, ofertando, né, opções de histórias de livrinhos mais elaborados para a criança também. Outra opção de livrinho que é muito legal para essa idade são os livrinhos que nomeiam objetos, animais, expressões, lugares, sabe? Aqueles livros de vocabulário mesmo, que a criança vai começar a apontar mais, né? Que ela vai começar realmente a entender os sons dos animais, os nomes dos alimentos, os nomes daqueles objetos que fazem parte ali do cotidiano da criança. A gente já pode começar a apresentar para o bebê também. Outro tipo de brinquedo que eu gosto bastante são bolinhas de diferentes cores, de diferentes tamanhos, de diferentes texturas. Então, oferecer bolinhas para nossa criança, eu costumo até dar a dica, né, da gente sempre deixar à disposição uma cesta, uma caixinha ali com diferentes bolinhas mesmo, né, de diferentes formatos, tamanhos, pesos, enfim, cores, porque a criança vai brincar mesmo daquilo, especialmente nos momentos em que ela quer extravasar, aquela vontade de jogar coisas, sabe, de manusear materiais diferentes, pesos, né, é muito bacana a gente ter opções de bolinhas e dá pra gente brincar de infinitas maneiras também. Brinquedos como cubos de madeira, bloquinhos de encaixar, bloquinhos de empilhar também são bem legais para as crianças já nessa idade, né? Lembrando aí da gente sempre procurar, se a gente for, por exemplo, trabalhar com algum material de encaixe, a gente procurar opções que sejam adequadas para a criança nessa idade, né? Para que não seja nada muito além das habilidades dela naquele momento, para que ela não se sinta desestimulada, né? Ela não fique estressada com aquele brinquedo. Então é legal a gente respeitar sim a faixa etária ali adequada, mas os cubos, os blocos, né, coisas de empilhar são bem bacanas e a gente pode brincar também de diferentes formas, por exemplo, empilhando e deixando a criança derrubar aquilo várias vezes. Normalmente as crianças, né, os bebês nessa idade, eles já começam a brincar assim, empilhando coisas e derrubando várias vezes. E dentre outras habilidades também e interesses, esse tipo de material é bem legal, eu gosto bastante. E ainda nessa pegada, assim, de satisfazer essas necessidades, né, de jogar, de empilhar e derrubar coisas, joguinhos, assim, como boliches para bebês, né, pinos, garrafinhas, onde o bebê joga a bolinha e derruba os pinos, as garrafinhas são muito legais. É claro que a gente pode fazer em casa, mas se a gente for comprar algum presente, né, algum brinquedo, e tiver essa temática, né, de derrubar coisas, é bom a gente lembrar que o bebê, quando ele tá nessa fase de explorar mais o ambiente em torno de si, ele também começa a se interessar mais em ver objetos sendo empilhados e derrubados, ele mesmo observar esse movimento de ver as coisas
caindo, né? De ver a ação e a consequência. Então, brinquedos assim são bem bacanas para essa faixa etária. E por volta aí dos 6 meses, 1 ano de idade, o bebê ele começa mesmo a interagir muito mais na hora do banho. Então, brinquedos relacionados a esse momento, né? Ao momento do banho, também são muito bacanas. Então, aqueles bichinhos, né? Ou brinquedos que o bebê possa encher e esvaziar com água várias vezes, né? Repetidas vezes, são legais. Barquinhos, aqueles brinquedos de praia, sabe? De praia, de piscina, a gente pode usar no momento do banho também. Então, essas são opções que podem ser muito interessantes para essa idade já. Eu incluí esse item porque eu acho muito versátil, a gente pode usar de diferentes maneiras, que são aquelas mini piscinas infláveis, sabe? A gente pode usar tanto como piscininha para o bebê mesmo, e a brincadeira com água é uma excelente experiência sensorial para o bebê, né? Especialmente no calor, os bebês costumam amar brincar com água. E a gente também pode usar, por exemplo, para colocar bolinhas, né? Para brincar dentro de casa, pode virar uma piscina de bolinhas ali para o nosso bebê. A gente também pode usar esse espaço ali da piscininha inflável como um espaço para o nosso bebê fazer atividades de artes, mexer com tinta ali, fazer atividades sensoriais. Quando a gente não tem muito espaço assim que possa ser sujado ou bagunçado na casa, a gente pode delimitar a área da bagunça usando ali uma piscininha inflável, e costuma dar muito certo. Como eu disse, eu acho um item muito versátil, dá pra gente usar de diferentes maneiras. Os bebês costumam se encantar muito pelos meios de transporte, então a gente pode oferecer para o nosso bebê carrinhos, trens, caminhões, tudo ali que se movimenta, que faz esse movimento, né, de girar as rodinhas ali, de se locomover, trenzinhos. Os bebês costumam amar ficar observando e interagir com eles, né? E tem um leque enorme de atividades, né, de brincadeiras que a gente pode fazer, incluindo os meios de transporte, os carros, enfim, é muito legal. Nessa faixa etária, a gente também pode começar a oferecer para nossa criança bonecos, bonecas, né? Eu gosto muito também daqueles bonecos que representam os membros da família, para a gente ir trabalhando isso, né? Trabalhando aí a nomeação, o vocabulário, identificação, a gente trazer bonecos bebês para as nossas crianças também, porque a gente pode trabalhar diversas situações ali da rotina, né? Da nossa vida prática ali, por exemplo, dar banho, trocar fralda, colocar roupa, escovar o dente. Na hora da alimentação, a gente pode colocar esses bonecos, esses personagens também ali junto e reproduzir momentos assim com a nossa criança. Então eu acho que os bonecos, os personagens, as bonecas, os bebês, né, são muito versáteis também e muito positivos. Animais também, né, podem ser de pelúcia, de pano, de borracha, aqueles animais que a gente brinca de montar fazendinha, sabe? E se forem aí bem próximos da realidade também, né, se eles traduzirem mais próximo aí a realidade de como são de fato os animais, também muito melhor, né? Como eu expliquei, a gente pode trabalhar os nomes dos animais, os sons dos animais, podemos criar cenários com as crianças, teatros, é muito bacana. Gosto muito que as nossas crianças tenham desde cedo contato com instrumentos musicais, então xilofone, tambor, gaita, flauta. E lembrando que a nossa criança não precisa só ter acesso àqueles instrumentos musicais de brincadeirinha, sabe? De brinquedo mesmo, que nem produzem sons reais mesmo, assim, de instrumentos. Elas podem também interagir, sim, com instrumentos de verdade. É claro que alguns são mais sensíveis, mais delicados, e a gente precisa supervisionar, tá junto sempre ali quando a nossa criança estiver interagindo. Mas é muito legal que a criança tenha esse contato com o som mesmo dos instrumentos. Isso ajuda muito no desenvolvimento ali, na percepção sonora da criança, e trabalha diversas habilidades, né? O contato da criança desde cedo com a música e com os instrumentos musicais é super positivo. E lembrando, pessoal, que pode ser que eu apresentei para vocês aqui alguma sugestão que sua criança simplesmente não vá se interessar, mesmo que ela esteja nessa faixa etária, mesmo que ela tenha essa idade, porque, reforçando, o mais importante é sempre a gente acompanhar os interesses da nossa criança, e tá tudo bem, ela sabe qual é a necessidade, qual é a habilidade que ela precisa treinar, que ela tem maior interesse para treinar naquele momento, e o mais importante mesmo é a gente se conectar e acompanhar a nossa criança. É isso que vai valer mais, porque o brincar tem que ser prazeroso. Não adianta a gente tentar impor, ficar guiando ou limitando demais ali o brincar. Brincar livre é o que mais importa. E essa foi a minha seleção, então, as minhas sugestões para vocês aí de brinquedos. No próximo vídeo, nos próximos vídeos, eu vou trazer para vocês então mais sobre outras fases, sobre outras faixas etárias. Me contem aqui embaixo sobre qual idade, né? Para qual idade você quer mais dicas, mais sugestões assim. Me
Me conta aqui também se você gosta desse tipo de conteúdo para que eu possa trazer aqui temas que são relevantes para vocês, tá bom? Me deem um feedback aqui embaixo, eu vou gostar muito de saber. Não esqueçam de dar like, se inscrever no canal também para acompanhar os próximos assuntos aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.